Boa noite a todos, estamos com mais um programa, abre aspas, e está conosco os dois comentaristas, Eunice e Vanilde, que vão estar conosco nesses minutos para compartilhar e comentar daquilo que Deus fez nessa noite. Boa noite a todos, estamos aqui para mais um abre aspas, e é um prazer muito grande estar aqui com Vanilde, com o pastor Heverton, para mais um abre aspas e comentar a pregação de hoje. Boa noite a todos. Eu agradeço pela oportunidade de estar mais uma vez aqui no programa Abre Aspas para fazer comentário da pregação de hoje. Uma pregação muito especial e com certeza, se vocês assistem, vocês que nos assistem, vão ficar satisfeitos com a reflexão feita nessa noite. Amém. Estamos aqui nessa noite para comentarmos a pregação do pastor Renato. E ele leu o texto de Colossenses 3, versículo 1 em diante, dizendo: se, pois, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensais nas coisas que são de cima, e não das coisas que são da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está escondida em Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Essa pregação foi um alerta para todos nós nesse tempo de Copa do Mundo, nesse tempo em que o Brasil estará voltado totalmente para aquilo que podemos chamar de futebol. E neste tempo, quando nós olhamos para a palavra de Deus, Paulo traz um alerta sobre essa busca das coisas espirituais, daquilo que está em cima. E nesse período de Copa do Mundo, nós vamos ver um tempo em que as pessoas vão buscar outras coisas e esquecer daquilo que é mais importante, as coisas que vêm do alto, que é a presença de Deus e o que Deus tem preparado para nós como igreja. É verdade, foi um alerta e o pastor foi bastante claro, fez a igreja refletir, né? Porque o Brasil, conhecido como o país do futebol, o país da festa, né, do carnaval, e que do perigo que nós cristãos corremos de ficarmos envolvidos com as questões de futebol e esquecermos de buscar a presença do Senhor, ou mais com o futebol do que com a presença do Senhor. É verdade. Realmente essa reflexão feita nessa pregação de hoje, ela nos leva não só a pensar apenas no futebol, mas pensar principalmente que nós somos um país cristão. E o país cristão, ele tem conhecimento da palavra de Deus. E nós, na verdade, temos paixões que nos levam, a maioria das vezes, estarmos muito mais ligados e satisfazendo aquelas paixões do que mesmo buscar a presença de Deus. Nós temos o carnaval, nós temos as festas, nós temos todos os feriados, e agora, especificamente desse ano, nós temos a Copa do Mundo, um evento internacional, onde os olhos do mundo estão voltados para o Brasil. E nós, embora cristãos, embora conhecedores da palavra, deixamos nos levar por essas ilusões apaixonantes, ao invés de buscarmos a presença efetiva de Deus. Verdade. E o pastor disse algo interessante, que por causa desse fanatismo do futebol que o Brasil tem, conhecido como o país do futebol, isso levará e leva as pessoas a buscar mais, a estar diante de uma TV para assistir um jogo, do que mesmo tirando tempo para Deus para orar, e até mesmo faltando aos cultos por causa dos jogos, deixando de vir à igreja para meramente assistir uma partida de futebol, e esquecendo que o mais importante são as coisas de Deus. E lembrando que não é pecado você assistir uma partida de futebol, você ver a Copa, mas isso não pode ser a prioridade na nossa vida. Nós não podemos esquecer da nossa vida com Deus e daquilo que Deus tem preparado para nós. Pastor Heverton, é exatamente a diferença dos valores, né, que se estabelece. Estabelece-se uma prioridade numa partida de futebol
ou numa paixão efetiva que motiva as pessoas, e valoriza muito menos aquilo que realmente faz com que nós estejamos em paz. Nós somos uma nação carente, que necessitamos de muitas outras coisas, e no entanto, a direção do nosso governo toma a posição de fazer um investimento bilionário em um evento apenas de satisfação. E nós, enquanto cristãos, precisamos de entender isso. Nós precisamos de valorizar as coisas que realmente nos levem a estarmos mais junto a Deus diante das situações, para superar as dificuldades que vivemos. Verdade. E nesse tempo de Copa, nasce aquele grande sonho de pai para filho, né? Do filho se tornar um jogador. E na realidade, o propósito do filho se tornar jogador é dinheiro. É a fama, a riqueza, dinheiro, o status que a posição de jogador traz. E nós vemos muitos jogadores que serviam a Deus, mas por causa desta fama, dessa riqueza, de uma vida totalmente longe de Deus, se afastaram do caminho do Senhor. Então nós precisamos entender uma coisa: do que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta ter a fama, você conquistar tudo que você quer, e na realidade você está longe de Deus, daquilo que é o principal na nossa vida, a presença do Espírito Santo. E o pastor falou hoje, e que a gente tem que ficar bastante atentos, que é uma estratégia do adversário, de que nós fiquemos mais envolvidos com o futebol, com as partidas, com os jogos, com os resultados, porque o adversário quer que nós fiquemos mais ligados aos eventos dos jogos do que com a palavra de Deus. Então eles querem tirar as pessoas da oração, do louvor, de buscar a presença, da intimidade. E quantas farras, né? Tantas farras, e as pessoas acham que é normal, só tem de 4 em 4 anos, por que não? É bom ver o jogo? É bom ver o jogo. É bom saber que a partida do pessoal jogou bem? É bom. Agora, que isso não possa gastar mais tempo do que com a oração e com a palavra. Tem gente que no tempo de futebol fica tão eufórico que nem estuda a Bíblia. Muito menos ao culto. E nesse tempo nós precisamos entender uma coisa: essa busca que Paulo fala a respeito das coisas do alto, fala de uma elevação espiritual. Nós precisamos entender isso, porque a nossa vida é como uma escada. Exatamente. Existe degraus que precisamos subir. Ou nós ficamos aqui embaixo nessa vida terrena, onde o pecado quer nos envolver, onde o engano, muita o erro, atração, né? Muito o atraente. atrativo do mundo nos envolve e nos afasta de Deus. Enquanto Deus está nos esperando lá em cima, a subirmos essa escada a cada dia. Mas subir a escada também não é fácil, porque quando você sobe a escada, você vai encontrar lutas, dificuldades, porque buscar Deus e estar na presença de Deus não é fácil, é uma luta constante. E o mundo vai trazer coisas para nos afastar dessa escada e que possamos ficar aqui embaixo, mas Deus quer que nós subamos a escada. Realmente, pastor, o senhor foi muito feliz nessa colocação, porque a fama atrativa dos eventos internacionais, especificamente no caso do futebol e do carnaval, como nós temos no nosso país, tudo isso é efêmero, tudo isso é passageiro, tudo isso é coisa que vem e vai com muita rapidez. E as pessoas, nesse imediatismo todo, fica uma satisfação tão grande que as impede de realmente buscar alguma coisa mais efetiva na vida. Então nós ficamos iludidos com esses eventos, ficamos iludidos com todos esses acontecimentos e com a expectativa da fama, né? Onde os pais realmente, como o senhor mencionou, quer que um filho seja um jogador, quer que o seu filho seja um mestre-sala, quer que o filho seja uma pessoa de fama, de dinheiro, de posses, mas esquece que o que fundamenta a vida, o que estrutura, é aquilo que vem do alto. E ensinar o filho o caminho que deve andar, né, pastor? Sem dúvida nenhuma.
É verdade. E o interessante é que o pastor deu um exemplo de uma criança perguntando ao pai como era Deus. E o pai olhou para o céu, viu um avião no alto e disse: Deus é como aquele avião no céu. E o menino disse: mas ele é tão pequeno. Mas uma certa vez ele levou o menino no aeroporto, e o menino viu um avião de perto e disse: pai, mas o avião é tão grande, mas é o mesmo avião que você viu no céu. E a criança disse: então é muito grande. E o pai disse: assim é Deus. Então nós podemos entender uma coisa: quanto mais longe de Deus, menor Deus está na nossa vida. Mas quando mais perto de Deus, maior é a presença de Deus na nossa vida. Por isso que nós precisamos subir a escada para chegar neste alto. E é de glória em glória, né? De glória em glória. E o propósito de Deus é que nós não desistimos no meio do caminho. Apesar das lutas, da dificuldade, continue subindo os degraus. Porque o propósito de Deus é que você chegue lá e você possa usufruir e experimentar do que Deus tem preparado para as nossas vidas. Amém. Isso mesmo. E seguindo então, esse caminho, essa trajetória, em busca do bem maior, que é a nossa salvação, que nesses momentos dos eventos fabulosos, nós não podemos esquecer que a nossa caminhada precisa de ser contínua, que a escada que nós devemos subir, ela é infinita. É necessário então que a gente reflita mais, que a gente pense mais, que a gente estude mais, que a gente se aproxime mais de Deus, para que a gente sinta cada vez mais a sua grandeza e que não o veja de longe. Verdade. Porque quanto mais você sobe, mais perto de Deus e mais longe do mundo. Quanto mais você sobe na sua vida espiritual, mais perto você está de Deus e mais longe do mundo. Então o propósito de Deus é esse, que nós possamos entender que o que Deus quer é que nós possamos estar pertinho dele, e entendendo que não é pecado você assistir um jogo de futebol, você assistir a Copa, isso traz alegria ao nosso coração, mas isso não pode impedir você de buscar o Senhor, de congregar, de vir à igreja, de orar, de ter o seu tempo para Deus, de ir ao seu lugar secreto, porque isso não pode ser a prioridade na nossa vida, mas sim esta busca do alto, daquilo que Deus tem para nós. Porque Paulo disse: se nós já morremos com Cristo, então nós vamos ressuscitar com Ele. Então essa morte fala não de uma morte física, mas dessa morte que nos tira deste mundo e nos transporta para o mundo da sua maravilhosa luz, que é o reino de Deus, onde possamos viver aquilo que Deus tem preparado para nós. E o que Deus tem preparado para nós é aquilo que 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 diz: o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem penetrou o coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E quem ama a Deus, sobe os degraus da escada e se aproxima de Deus e se afasta do mundo. Este é o propósito de Deus. Amém. Amém. Queremos orar nessa noite por você que nos assiste, para que Deus possa te levar a se aproximar mais dele, a buscar este tempo de Copa, não esquecer-se do Senhor. Assista o jogo, assista as partidas, vá ao campo de futebol, vá aos estádios, mas não se esqueça de buscar o Senhor, que o Espírito Santo possa abençoar a sua vida de uma forma especial. Nós vamos orar pela nossa nação, pedindo que Deus guarde a nossa nação, guarde as crianças. Sabemos que existe uma prostituição muito grande infantil no Brasil, sabemos que muitas coisas ruins estão acontecendo, outras vão acontecer, e o legado dessa Copa, como disse o pastor, não vai ser muita coisa boa não, será coisas ruins, mas que possamos orar a Deus e ao Espírito Santo, que Ele faça na nossa nação, exercendo a sua misericórdia e a sua bondade sobre o nosso país. Oremos. Pai, no nome de Jesus, nós oramos ao Senhor nesta noite e clamamos a Ti, doce Espírito Santo. Toma o Brasil nas Tuas mãos, que nesta Copa de 2014 o Senhor possa ser com a nossa nação, cuidando das nossas crianças, repreendendo esse espírito de prostituição infantil que escraviza as crianças, que leva as crianças ao sofrimento,
Meu Pai, perdoa os pecados da nossa nação, tudo aquilo que feriu o Senhor, que não agradou o Senhor, mas afastou a Tua presença da nossa nação. Mas que o Senhor possa abençoar a nossa nação, trazendo paz, trazendo graça, poder e a Tua presença sobre essa nação. Nós oramos por este país, oramos pelo governo, oramos, Senhor, por aquelas pessoas que virão de todas as partes do mundo, que o Senhor possa trazer paz ao coração dessas pessoas. Sabemos que existem pessoas que vêm com o intuito apenas de gerar violência e confusões, mas que o Senhor já possa repreender esse espírito de confusão, de contenda, mas que haja, Senhor, tranquilidade nos jogos, que haja paz durante as partidas, mas que a nação que busca o Senhor, a nação que serve ao Senhor dentro deste país, possa não esquecer o Senhor durante esta Copa, mas que possamos assistir os jogos, mas buscar a Tua santa presença no lugar secreto, congregar a igreja e não esquecer que o Senhor ainda continua sendo Deus, e que possamos entender que precisamos subir os degraus da escada e buscar aquilo que está no alto, e o que está no alto é o principal para as nossas vidas. Por isso, em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos ao Senhor por mais, abre aspas, nesta noite, em nome de Jesus. Quero agradecer você que está nos assistindo e até o próximo domingo. Nós esperamos você aqui no nome de Jesus. Para você que está nos assistindo, para você que vai assistir aos jogos, que você aproveite, que você relaxe, ver um jogo que você agrade, mas não esqueça de buscar a presença do Senhor, de orar, de buscar intimidade com o Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde. E que Deus abençoe todos vocês realmente, e que possa refletir no coração de cada um de vocês que vão aos jogos, que vão aos estádios, que vão se disponibilizar para participar desse evento, que maior é o que está no céu do que tudo aquilo que está no mundo. Busquemos a presença do Senhor antes de qualquer evento, em nome de Jesus. Muito obrigado. Um abraço no seu coração, que Deus te abençoe e até o próximo, abre aspas, em nome de Jesus. Um abraço a todos.